Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 28 de setembro de 2025, meado para o finalzinho de um domingo ensolarado, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da cidadania, canal 3D, o Três Dimensões, contínua agradecendo as mais de 280 mil views ou visualização que o presente canal obteve nos últimos tempos. Em especial os novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindo ao presente canal da cidadania, canal 3D, o Três Dimensões, por via reflexa, desejando que tenham um dia de domingo iluminado, ungido e revestido com os 7 dons do poder do Espírito Santo e 9 frutos do mesmo também, bem como ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. E os 9 frutos, a saber, amor, gozo e paz, cujos 3 primeiros representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 a conduta do homem, bem como inteligência, alegria, conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso, sem deixar de lado as 6 armaduras de Deus, do capacete e a bota da paz. São com esses colorários, de fato, valor e norma, que desejo um excelente início de semana e finalzinho de setembro e porto de entrada para o mês de outubro. Mas hoje estou voltando aqui para compartilhar um tema que em tese parece ser simples ou comezinho, não obstante nos possibilitar a fazermos uma grande reflexão acerca desse nosso existencialismo, dessa ideia de finitude, que só Deus é eterno e nós somos efêmeros e passageiros, podemos soprar a qualquer momento, e não à toa céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. E são com essas breves e singelas palavras que inicio o nosso estudo de hoje. Ato contínuo, comunicando o título, que doravante irei compartilhar sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco fazendo a meta daqueles que, por um viés ideológico, político, filosófico, religioso, jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho a um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias líquidos, esses dias de transformação, onde o mundo está pegando fogo. Não estamos vivendo numa guerra de sangue e carne, e sim contra os principados e o potestade do bem e do mal. Satanás defendendo o mal e, do outro lado, Deus, por meio de 2/3 de seus anjos, defendendo o bem. E é exatamente com base nesse colorário de fato, valor e norma que comunico o título objeto do nosso singelo estudo de hoje, abre aspas, a banalização do mal na democracia, na justiça, na política e na religião, por que não incluir na cultura, fecha aspas, a luz, abre aspas de novo, a luz da espiral do silêncio, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem à época fora pedagógico no sentido de dizer existir entre o céu e a terra, ano-luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. Mas Shakespeare, certa feita, também fora pedagógico, no sentido de dizer que a raiva é um veneno que tomamos
para desejar a morte de outrem. E isso não existe, ou seja, isso é uma coisa anacrônica que não existe, ou pelo menos não deve existir. Mas aí você que está aí do outro lado da tela deve estar me perguntar: professor Cláudio, qual a razão ou motivação de o senhor hoje falar sobre dada temática? Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. O que vai me motivar no dia de hoje a falar de dada temática é exatamente esse estado de coisa em que o mundo está a passar. Esse mundo de transformação, esse mundo líquido, e por que não dizer esse mundo descartável, como tão bem defendia o saudoso Papa Francisco, onde os valores éticos e morais não estão mais em voga. As pessoas vivem numa meteórica sede de ter com tédio de não poder possuir, como tão bem defendia Schopenhauer, um dos grandes protagonistas do ateísmo, junto com Nietzsche, Freud e Marx. E aí, quando eu falo de ateísmo, você pode estar imaginando que eu sou um ateu, mas eu vos digo que não sou ateu, não sou agnóstico, nem pelo viés teísta, tampouco ateísta. Por incrível que pareça, quando falo desses grandes monstros da escola filosófica, como Freud, Marx, Schopenhauer e Nietzsche, grande idealismo alemão, não estou aqui fazendo menção, nem de longe, tampouco apologia ao ateísmo, mas sim trazendo à colação esses eruditos pensadores da mente humana, do comportamento humano, da ética, da moral e dos bons costumes, para tentar trazer respostas e explicação para os inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. Por incrível que pareça, se você se permitir a visitar dezenas e dezenas de vídeos que tem publicado aí, onde eu falo de filosofia, de neurociência, psicanálise, Freud, Klein, Jung, Lacan, em especial sobre os dogmas do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, que são as três religiões monoteístas do mundo, em que pese, em nenhum momento você vai me ver fazer apologia ao ateísmo. Mas quando uso os respectivos filósofos, é exatamente para fazer o contrário, ou seja, para enaltecer, para explicar e elevar mais ainda a palavra do Todo-Poderoso. Javé Shadon, Javé Shalom, El Lion, El Donai, eu sou. Por incrível que pareça, diversamente dos fariseus, que eram dogmáticos, dogmático, para quem não sabe, é aquele que cumpre a lei nua e crua, e não busca o verdadeiro espírito da palavra de Deus, tampouco da lei dos homens. E Jesus cria a parábola, da cegueira espiritual, a ponto de dizer que os fariseus eram revestidos de tamanha cegueira espiritual que conseguia enxergar um nargueiro no olho de seu irmão, mas não conseguia enxergar a viga que estava atravessada nos seus olhos. Ou seja, Cristo Jesus estava remontando, estava sendo pedagógico exatamente no sentido de dizer e de fazer menção à clássica cegueira espiritual. E quando a gente vai para a parábola entre o joio e o trigo, Cristo Jesus também é pedagógico quando diz que de nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir se sepultar. E por sepultar, se entendam, é você diariamente, jamais, repita-se, jamais
abrir mão daquilo que você acredita. E que Jesus foi pedagógico quando disse que não seria seu seguidor aquele que não tivesse disposto a sofrer, quiçá até morrer pela sua causa. E Paulo de Tarso, antigo Saulo de Tarso, um dos maiores algozes de Cristo Jesus e de seus seguidores, aquele que ia armado até os dentes no caminho da Damasco, na Síria, e Cristo Jesus interpelaram com a tocha de fogo, jogaram no chão, deixaram cego por 3 dias e num jejum compulsório também. Ato contínuo, conforme Jó 33, 15, 18, aparece em sonho para Ananias e diz: Ananias, estou mandando um homem aí para vossa casa de praia, o receba, que ele vai chegar aí muito fraco, ele está em 3 dias cego e em jejum compulsório, o alimente e o batize, pois doravante ele será meu pregador. E Ananias diz: quem é? Como é o nome dele, Senhor? E Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, diz para Ananias: o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias retruca e diz: como, Senhor? Saulo, o nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar. E que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, fala para Ananias: não vos preocupeis, estou aqui falando uma licença poética, pois escolhi Saulo para sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando Saulo fora ipsilis, ou seja, literalmente decapitado, Saulo disse ter feito um bom combate. E por bom combate se entenda, você nunca abrir mão daquilo que você acredita. Você nunca abrir mão daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Por Tiago, da nova e eterna aliança, irmão terreno de Jesus, fora pedagógico, no sentido de dizer: descumprir somente o dispositivo da lei de Deus implica em descumprir todos os colorários dos mandamentos, bem como cumprir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca também na condição de pecadores. Logo, como dizia René Descartes, o grande filósofo racionalista, responsável por inspirar toda a filosofia do mundo moderno, mas Descartes criou uma filosofia que foi batizada como penso, logo existe, ou seja, o homem que distingue para conhecer aquilo que a Universidade de Direito, todo aluno de Direito do primeiro ano, no primeiro semestre, deve aprender na teoria geral do Direito, uma introdução ao Direito. Penso, logo existo, ou seja, distinguir para conhecer, distinguir o que é líquido, o que é sólido, o que é bom, o que é ruim. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual o caminho que você quer seguir? Eu não tenho dúvida, como dizia Blaise Pascal. Para quem não conhece, Blaise Pascal, um grande filósofo, poeta francês, autor da teoria da probabilidade, era matemático, era filósofo. Mas ele ficara conhecido entre entrar para os anais da teologia judaico-cristã, quando falava para os ateus da época, pelo viés teísta e ateísta, que o homem que crê em Deus, se em tese Deus não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não se pode dizer o mesmo com aquele que não crê. O seu prejuízo, segundo Blaise Pascal, será incalculável. Logo, como dizia Descartes, não tenho a menor dúvida em seguir o caminho estreito. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Como diziam os gentios, a era dos gentios. Estamos vivendo no meteórico tempo de tribulações, como tão bem fora adjetivado por Jesus, na ocasião em que seus discípulos perguntavam quando seria o dia do Senhor ou o dia do tribunal de Cristo. E Cristo Jesus fora pedagógico para seus discípulos, dizendo que o dia do Senhor seria como o dia do ladrão. O ladrão não avisa quando irá roubar. E continuou dizendo que o dia do Senhor seria como o dia do dilúvio de Noé. Pasmem, pois Cristo Jesus não parara por aí. Continuou dizendo que o dia do Senhor seria como a destruição
das cidades de Sodoma e Gomorra. E o dia do Senhor ainda seria como a dor do parto. E quanto maior a dor do parto, maior e mais próximo estaria o dia do Senhor. Pasmem-se. Pois Cristo Jesus fora também pedagógico quando disse que ainda não seria o fim, seria apenas o início das dores do parto. É esse momento meteórico que estamos passando, esse mundo líquido, esse mundo de transformação, onde a maior economia, sob a perspectiva bélica, militar, perspectiva tecnológica, perspectiva cultural, perspectiva de PIB, de maior economia do mundo, a saber, os Estados Unidos, desde 20 de janeiro, vem na pessoa de Trump. Não é os Estados Unidos que está comprando briga com o Brasil, e sim um homem, a saber, Donald Trump, que desde 20 de janeiro vem ameaçando o mundo com bravatas nem um pouco ortodoxa, a ponto de utilizar a lei Magnitsky, aprovada em início de 2012, sob a égide do governo de Barack Obama, com o objetivo de sancionar de forma financeira países autocráticos como de Putin. E aí, existem diversos vídeos aí em que eu defendo que, não obstante a lei Magnitsky tenha sido aprovada pelo Congresso norte-americano sob a égide do governo de Barack Obama em início de 2012, e estendida a partir de 2016 para todos os países, ao revés, não é nem um pouco demasiado no ponto de dizer, em uma primeira síntese estreita, que a mesma não tem a menor força, a menor legitimidade, tão pouca força normativa de violar a soberania de nenhum país, por mais autocrático que seja determinado país. E nem se diga que vou falar, está a defender nenhuma democracia, nenhum país autocrático. Ocorre que, sob a égide do direito internacional e do direito constitucional internacional, não exige guarida, tampouco legitimidade para dada pauta. A lei Magnitsky jamais, repito, jamais terá o condão de violar a soberania nacional de nenhum país, pois isso é algo indelével, que não existe como negociar. E me vem à mente aqui um grande protagonista da ciência política, qual seja Nicolau Maquiavel, por meio da sua obra O Príncipe, fazendo menção às penínsulas, antigas penínsulas italianas. Nicolau Maquiavel, no bojo de sua obra póstuma, pois a mesma fora publicada após a sua morte, ele ensinava como construir um Estado forte. E para se construir um Estado forte, Nicolau Maquiavel fora pedagógico, no sentido de dizer que determinado país deveria ter um bom sistema de forças armadas, bélica, militar. E não à toa a maior potência do mundo, a saber, os Estados Unidos, é a detentora do maior exército, da maior força bélica militar. E nuclear também. E também, que pese, apenas a guisa de formação, foram os Estados Unidos o único a utilizar armas nucleares e quem mais gera poluição nuclear por meio das usinas nucleares, por meio da fissão de átomos instáveis que transforma a energia mecânica em energia cinética e energia cinética em energia elétrica. E também essa mesma fissão de átomos instáveis é que é utilizada, a matéria-prima, por meio do urânio e plutônio, para a construção de armas atômicas. Pasmem-se. Não obstante os Estados Unidos ser o maior fervoroso crítico de armas atômicas, como critica a Coreia do Norte, a China, notadamente seu maior rival, a saber, a Rússia, em que pese não é um pouco demasiado lembrar que, para além dos Estados Unidos ter sido o único a utilizar a arma atômica, na ocasião em que, em 6 de agosto de 1945, a Teara, a primeira bomba em Nagasaki, e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima, dia 6 e dia 9 em Nagasaki, dizimando mais de 210 mil pessoas e deixando poeira radioativa para trás,
Os Estados Unidos também é o que mais provoca poluição ambiental. E não à toa, desde 20 de janeiro para cá, Trump vem dizendo que não tem o menor interesse, o remoto interesse em investir $1 em combate ao meio ambiente. E não à toa o mesmo tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ou seja, é um verdadeiro retrocesso social, cultural, econômico, de tudo aquilo que os Estados Unidos, desde sua independência em idos de 1776, quando vivia dependente do Reino Unido. O fato é que os Estados Unidos, tudo que conseguiram ao longo da história, notadamente logo após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, teve seu término em 9 de agosto de 1945, criação da ONU em substituição às Ligas das Nações, OMC, Organização Mundial do Comércio, Pacto Social de Costa Rica, direitos civis, políticos, direitos universais do homem e do cidadão, OMC e etc. O mundo nunca viu tanto retrocesso na cultura, na democracia e na economia dos Estados Unidos. Mas o fato é que, ao falarmos da banalização do mal, que é o tema, o objeto do nosso estudo de hoje, a banalização do mal na política, na democracia, na justiça e na religião, não é tarefa fácil. E exige do intérprete, como este que estávamos a falar, recorrermos a algumas fontes filosóficas, pois a filosofia criada por Sócrates, ela não fora criada para agradar ninguém. A filosofia não fora criada para agradar ninguém, e sim para ajudar o homem a pensar. Por meio de perguntas da maêutica, baseada em perguntas e respostas, o filósofo faz uma pergunta acerca de determinada temática, logo, como dizia Descartes, René Descartes, que teve como seu adjunto, professor adjunto, o filósofo, o erudito e polêmico filósofo quando eu lembro já falo Spinoza, Baruch ou Bento Spinoza, como muitos chamam, Baruch Spinoza, criou um método, penso, logo existo. Então é por meio da filosofia que o filósofo, por meio de perguntas e respostas, ele cria a sua tese. Ele pergunta, logo obtém respostas para saciar a sua sede entre esse duelo, entre o bem e o mal, como tão bem fora defendido pelo grande filósofo alemão, sabe, Friedrich Nietzsche, nessa obra aqui, ó, entre o bem e o mal. Nietzsche é o maior filósofo que mais representa o mundo de hoje, o mundo moderno, o mundo líquido, o mundo do superego. E não à toa ele criou uma obra, para além do aforismo, Nietzsche também criou uma obra chamada O Super-Homem, que faz menção a essa crise de legalidade, de legitimidade, aos conflitos existenciais em que o homem passa 24 horas duelando com os seus maiores inimigos, a saber, Satanás, a saber, o medo, a saber, a raiva, a saber, a soberba, a saber, o medo. E Nietzsche dizia que o medo é um dos piores sentimentos, pois ele trava, ele bloqueia o homem. Mas Nietzsche, para além de
de ser um grande protagonista da filosofia, aspirar à filosofia moderna. Ele, certa feita, também fora pedagógico, no sentido de dizer que amar um único ser é uma barbárie, pois isso ocorre à dispensa dos demais seres, inclusive Deus. Logo, como dizia René Descartes, Nietzsche nos remonta para um pensamento, para uma ideia de que o homem não pode se apegar a extremismo. E não à toa me vem à mente aqui a filosofia atemporal do estoicismo, tão bem defendida e disseminada por Sêneca, Marco Aurélio, Sêneca, contemporâneo de Jesus, de Paulo de Tarso, citado por Dom Jerônimo. Mas a filosofia atemporal do estoicismo nos ensina realmente aquilo que Buda, 500 anos antes de Cristo, fora pedagógico, no sentido de criar a teoria do Zen, e sim a teoria do meio, ou seja, com o objetivo de se evitar os extremos. Buda chegou a tal extremismo a ponto de comer fezes de aves para poder chegar à luz. E quanto mais medidas extremistas ele tomava, mais longe da luz ele estava. Logo, como dizia René Descartes, ele teve que se afastar do extremismo para poder ascender. E cria a teoria do Zen. Mas Nietzsche, um dos grandes pensadores da filosofia, e eu coloco Nietzsche, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, como um dos maiores filósofos que mais representa os dias atuais. Somente para você ter ideia, na obra de Nietzsche, que é essa, Além do Bem e do Mal, Além do Bem e do Mal, Nietzsche, em uma síntese estreita, considera Além do Bem e do Mal o seu livro mais importante, pois aqui ele sintetiza o aforismo, que é esse aqui, ó, outra obra de Nietzsche. Ele sintetiza outra obra muito clássica, a saber, o Super-Homem, que o homem deve ser um super-homem para conseguir dividir o joio do trigo, ou seja, viver entre o bem e o mal, viver entre Deus e Satanás. E Nietzsche, nessa obra, Entre o Bem e o Mal, fora pedagógico em abordar a importância e abrangência em quase todos os temas, né, da filosofia madura estão presentes na perspectiva. A vontade do poder e suas manifestações. Ele fazia crítica à moral e à psicologia da religião e a definição de um tipo de homem nobre, ou seja, o super-homem. Como me vem à mente aqui Marx, que disse que a religião é o ópio do cristão. Mas Nietzsche, nessa mesma linha de pensamento, diz que a religião é a definição de um tipo de homem nobre. Há também o aforismo sobre a arte e a sexualidade, características de povos, diversas e muitas opiniões sobre a personalidade históricas e artística. Tudo num estilo de grande beleza e precisão. Mas o fato é que Nietzsche, ele simboliza aquilo que tem de mais importante na filosofia moderna, desse nosso existencialismo, esse mundo líquido em que os valores ético-morais não estão mais em voga. É uma sede de ter com o teto de não poder possuir, como tão bem defendia Schopenhauer. Schopenhauer também foi pedagógico, no sentido de dizer que até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. E quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. Vejo, portanto, que eu estou aqui no domingo, enquanto muitos estão aí no seu lazer, com todos os direitos. Estou aqui a sofrer contínuo e o tirocínio da razão,
numa impária tentativa de buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo ante essa saga, esse duelo entre o bem e o mal. Deus, de um lado defendendo o bem, Satanás representado por Lúcifer, a rebelião de Lúcifer representando o mal. E Tiago é pedagógico quando diz que Satanás é homicida desde o princípio e dele não há verdade. Mas Nietzsche também foi pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento, nada aprisiona mais do que as ideias, as culturas, os costumes, o vício e a ignorância, cuja ignorância em que pese é sua maior que sob a perspectiva filosófica e causa mãe de tudo de ruim que acontece no mundo. Veio, portanto, que falarmos da banalização do mal não é tarefa fácil. Quando a gente vai para a política, ela salta aos olhos a banalização do mal na política. E aí me vem à mente aqui uma grande protagonista da ciência política, outra filósofa alemã, que eu gosto muito, a saber, Elisabeth Naumann, que criou a espiral do silêncio, a ponto de dizer que pessoas das mais diversas castas ou classe social, econômica, sociais, não obstante sejam sabedoras que determinada coisa é errada, mas para agradar a corrente dominante, vão para as mídias em massa dizer exatamente o contrário, ou seja, o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. E é por isso que eu sempre defendo, como um bom professor e um bom advogado que eu preciso ser, como diz aquela música de Roberto Carlos, esse cara sou eu, super-homem defendido por Nietzsche, entre o bem e o mal. Eu sempre defendo que, assim como Deus, todo bom pai, todo bom professor e todo bom advogado não deve dizer, no caso do pai, o que o filho quer ouvir, no caso do professor, o que o aluno quer ouvir, e no caso do advogado, o que o seu cliente quer ouvir. E sim o que eles precisam, salvo se ambos o que eles queiram ouvir esteja de acordo com aquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Mas o verdadeiro professor, o verdadeiro pai e o verdadeiro advogado deve dizer para seu cliente, para seu aluno e seu filho o que eles verdadeiramente precisam ouvir. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Esse mundo revestido de uma crise, de uma manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, começando da escala mais alta a menor, do jardim de infância à faculdade. Pequenas práticas, pequenos delitos que não combatidos na origem, no jardim de infância, eles vão crescendo e vão se tornando em grandes delitos, em grandes crimes. Os pais nunca dizem não para os seus filhos quando ele é criança, e eles crescem, e o primeiro não que ele recebe de um amigo, ele parte para a via de fato. O primeiro não que ele recebe da namorada, da companheira, da esposa, ele mata. Daí os crimes de feminicídio. Acostumado a furar a fila no jardim de infância, e aí fura as filas de banco. Acostumado a fazer pequenos furtos na infância, e quando cresce estão roubando bancos. Estão fazendo assalto à mão armada. É exatamente disso que estou a falar, desta manifesta crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, onde quem deve dar exemplo não dá, começando das autoridades, dos três poderes. E onde está essa banalização do mal? Na justiça, na democracia, na política
na cultura e na religião. Eu explico. E como sempre a resposta é de fácil alcance. Mas antes de apontar onde estão essas tiranias do mérito, como tão bem defendida pelo erudito escritor norte-americano, para quem eu tenho na minha mais alta conta, saber Mike Sandel. Essa tirania do mérito, essa banalização do mal, eu preciso trazer à colação uma filósofa do século, uma filósofa alemã também, judia. Para quem não sabe, judia, para alguém dizer que é judia da gema, tem que ser mãe, a sua mãe tem que ser judia, ela tem que ser filha de uma mãe judia, pois na cultura judaica é assim. Então existe uma filósofa do século XX, a saber, Hannah Arendt, filósofa do século XX, judia, que combatia muito, criticava muito o nazismo de Hitler e o totalitarismo. E aí ela usa uma premissa, né, dessa banalização, né, a banalização do mal, citando exemplos bíblicos, bem como aquela passagem, aquela premissa fática e jurídica que as pessoas dizem, né, uma maneira de se esquivar da responsabilidade do mal e do bem, de se esquivar das responsabilidades éticas e morais. Pessoas utilizam o trecho da Bíblia, da palavra de Deus, como aquela que diz: não julgues, em Mateus, para não ser julgado. E aquele que julga será julgado com a mesma pedra, com o mesmo peso. Ocorre que, com base nessa falsa premissa de muitos defendem aí, para tentar se valer da própria torpeza, ou seja, comete atos desviantes, não somente sob o aspecto ético e moral, como viola qualquer tipo de norma, em ato contínuo, quer se valer da própria torpeza. É como uma pessoa que cola de um gênio, de um PhD que só tira 10 na escola ou na universidade, e quando o professor pega as duas provas daquele que é o gênio, que só tira 10, e do outro que colou a prova dele, tirou 10 também, aí o professor pegou e disse: tem algo errado aqui. Aí aquela que colou disse: não, foi ele que colou da minha. Está vendo o que significa se valer da própria torpeza? É como as pessoas cometerem crimes do mais hediondos, dos mais diversos, cometerem diversos desvios de conduta ética e moral, em ato contínuo, querer usar a palavra de Deus em vão, com a premissa, com a passagem bíblica que diz: não julgue para não ser julgado. Isso é uma falácia. Isso é uma utopia. Isso é uma coisa anacrônica, que não existe, ou pelo menos não deve existir, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Nem se diga que estamos aqui violando a lei de Deus. Estamos sendo pedagógicos, buscando o verdadeiro espírito da palavra de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico, da nova e eterna aliança, quando disse: cumprir a lei de Deus, somente a lei de Deus, em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores. Logo, como dizia René Descartes, não é crível, tão pouco legítimo e beira ao irrazoável alguém querer se valer da própria torpeza, querer cometer desvios éticos e morais, violação de todo tipo de norma, para doravante querer se valer da própria torpeza, com a premissa de que ninguém julgue, ninguém pode julgar ninguém. Nós somos julgados 24 horas por dia. Quando a gente não paga um imposto, vai ser executado. Quando não paga uma dívida, vai ser cortar a energia, vai cortar o fornecimento de água, de energia, de telefone. Quando a gente viola uma norma, uma placa de trânsito, ultrapassa um sinal, será multado. Então isso é uma falácia. Dizer que ninguém pode ser julgado. Somos julgados. Existe a justiça que julga os homens.
Existe a lei de Deus e a lei dos homens. Jesus dá exemplo na parábola entre dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Instado pelos fariseus, notadamente os publicanos, que era os cobradores de imposto, desimposto do Império Romano, o que ele entendia sobre pagar imposto para César, ele disse: o que está estampado na moeda? Disseram César. Então ele disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele fora pedagógico, Jesus fora pedagógico em nos ensinar que não somente devemos cumprir a lei de Deus, como a lei dos homens. Logo, cai por terra essa tese de banalizarmos o mal, ou entendemos como coisa só menos. O fato é que essa tese da banalização do mal foi muito bem defendida pela filósofa do século XX, a saber, Hannah Arendt, filósofa alemã. Exatamente com base nessa premissa de que as pessoas, para se esquivar de responsabilidades éticas e morais, valores éticos e morais, se esquivar de responsabilidades na vida cotidiana, acaba ignorando e jogando para debaixo do tapete problemas gravíssimos, como aqueles que vêm lá do jardim de infância, como colando, como furar fila, como os pais nunca dizeram um não para os seus filhos e eles crescem acostumados a nunca receber um não, e quando cresce, primeiro amigo, colega, que diz um não, ele parte para a via de fato. Primeiro não que ele recebe da sua namorada, da sua esposa, da sua companheira, ele mata. Pequenos delitos tratados como coisa de só menos, ou seja, banalizado na origem, como furar fila, colar, passam se transformam em grandes delitos, verdadeiros estelionatos. É disso que estou a falar. E aí a gente está diante de quê? De uma banalização da cultura, banalização da política. Quando a gente vê o Centrão, existe algo mais odioso, mais nocivo, mais deletério, para não chamar de amoral, do que o Centrão, eleito com seu voto de 4 em 4 anos, senadores da República, deputados federais, que para voltar a aprovar um projeto tem que receber uma contraprestação por meio de emendas secretas. Isso é uma conduta nem um pouco ortodoxa. Pautas totalmente heterodoxas e antirrepublicanas, que beira a barbárie. Como fiz um vídeo aí, publiquei ontem, a democracia venceu ou vencer a barbárie, ou seja, tentativa de golpe de 8 de janeiro em trazer novamente o regime militar. E aí fiz um vídeo, a democracia vencer a barbárie. Veio, portanto, que a banalização do mal, dos desvios de conduta ética e moral, conduta desviante de todos os viés, salta aos olhos em nosso sistema, no mundo. A gente está vendo Trump aí fazendo, desde 20 de janeiro, ameaçando o mundo com bravatas, como sempre como se estivesse ainda no mundo colonial, onde os Estados Unidos só começaram com 13 colônias herdadas dos britânicos em 1776, e hoje tem mais de 50 estados e ainda quer anexar o Canadá, tornar o Canadá em mais um estado dos Estados Unidos, reaver o canal do Panamá, expulsar os palestinos da faixa de Gaza e construir um resort de luxo lá. Isso é uma coisa anacrônica. Isso é uma banalização do mal, para nos chamar de psicopatia do mal, tão bem defendido por Nietzsche na sua obra Entre o Bem e o Mal, no aforismo e no super-homem que devemos ser para conseguir viver nesse duelo de titãs entre o bem e o mal, entre Deus e o Satanás, entre as tentações desse mundo líquido,
A tentação desse mundo arminiano, materialista, é uma sede de ter, como dizia Schopenhauer, com o tédio de não poder possuir, pois a pessoa não aprendeu a usar a dopamina e a serotonina. Se o único poder que Deus dera para o homem foi o livre-arbítrio, que é uma espécie de direito potestativo do homem fazer ou não fazer determinada coisa, sob pena de responder sobre as condutas desviantes. Esse livre-arbítrio não é limitado. Esse livre-arbítrio que Deus nos dera, Deus, diversamente dos anjos que antes eram dotados de espírito, e com a rebelião de Lúcifer, Lúcifer corrompera um terço dos anjos de Deus, e hoje Deus se encontra rígido com 2/3 de anjo, representando o bem, e Lúcifer com 1/3 de anjos caídos, representando o mal. Ou seja, é uma guerra de titãs entre Deus, né? Entre 2/3 de anjo contra 1/3 de anjo de Satanás. Mas nesse duelo, nessa guerra entre o bem e o mal, sempre irá prevalecer o bem. E quando a filósofa Hannah Arendt trata dessa sensível temática, é exatamente para nos chamar a atenção que tenhamos que ter a consciência mítica, cósmica, democrática, religiosa, jurídica, de saber dividir o joio do trigo. Quando a gente vê a política, o centrão, essa divisão que nos últimos 5, 7 anos o Brasil e o mundo estão a observar, uma direita extremista, pessoas induzidas ao estado de erro, ou seja, a falta de compreensão da realidade, a ponto de atacar os 3 poderes em 8 de janeiro, milhares e milhares de pessoas condenadas a pena de 13 a 17 anos, mais medidas pecuniárias e cautelares afins, exatamente porque se deixaram a ser induzidos ao estado de erro. Congresso, a política do nosso Congresso dividida, a ponto da Casa Baixa dos deputados federais, na semana retrasada, ter aprovado em caráter de urgência a PEC se ficar batizada e denotada como da blindagem, para deixar impune aqueles que cometem condutas desviantes dos mais diversos viés, crimes políticos, crimes comuns e etc. Então isso aí a gente pode colocar nesse rol aí da banalização do mal. Na cultura, os professores fazem de conta que ensinam e os alunos fazem de conta que aprendem. Ou seja, as universidades sendo meras reprodutoras de conceitos pré-existentes, violando o artigo, salvo me engano, 205 e seguinte da Constituição Federal, que diz que a universidade tem que promover e estimular o pensamento científico, acadêmico, jurídico, democrático, religioso, e não criar robôs de laboratório para serem meros reprodutores de conceitos pré-existentes, tão bem defendidos pela tese do erudito Michael Sandel, norte-americano, na sua obra Espiral, a Tirania do Mérito. Tanto a obra de Michael Sandel como de Hannah Arendt, como de Elizabeth Naumann, Espiral do Silêncio, são teses que estão muito em voga na academia, na universidade. Na justiça,
a gente vê essa banalização do mal, essa tirania do mérito, por meio da obra de outra juiz filósofa, que também a tenho na minha mais alta conta, saber Miranda Frischer, que criaram a tese da espiral do silêncio. Espiral do silêncio não, no caso aqui Miranda Frischer é autora da obra, abre aspas, Injustiça Epistêmica, Testemunhal e Hermenêutica, fecha aspas. A juiz filósofa britânica é pedagógica, no sentido de apontar de forma pedagógica essas injustiças epistêmicas, testemunhar e hermenêutica no âmbito da justiça, onde pobres, moradores de ruas, negros, pessoas menos abastadas, são julgadas pelo fato de ser negro, pobre, morador de rua, e não pelo acervo, e não pelo caderno, e não pelo acervo probatório. E aí a gente se encaixa aí dentro da tese da injustiça epistêmica testemunhal, quando uma pessoa é julgada pela sua condição, pela sua identidade, pela sua condição de ser homossexual, sua condição de ser um religioso, sua condição de ser pobre, negro, morador de rua, se encaixa dentro dessa tese da injustiça epistêmica testemunhal. Pasmem-se, não para por aí. A banalização do bem e do mal, notariamente na justiça, em que pese, também está presente na injustiça epistêmica hermenêutica, que se dirige aos julgadores, aos magistrados, togados, que ao assumir o cargo, juram de pé junto cumprir a Constituição, as leis infraconstitucionais do nosso país, a jurisprudência, o regimento do próprio tribunal, em especial a LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura. Mas na prática não é bem assim. Com todas as vênias de estilo. Na prática não é bem assim. O que a gente vê na prática é teratologias com base no artigo 489, parágrafo 1º, de todos os viés. E para quem não sabe, decisão teratológica é aquela que fere todos os postulados da ética moral, do artigo 37, parcial, eivada de advocacia administrativa, de prevaricação. O regimento do tribunal diz uma coisa, o desembargador, o relator faz outra. E fala aqui, não é com base em meras ilações, é com base em mais de 15, 17 anos que atuo no âmbito da justiça comum estadual e federal. Um processo que atua há mais de 15 anos. Violações, ingerências, parcialidade que salta aos olhos. Para não falar da incompetência de muitos, que jamais teriam condições de ser julgadores. Um gestor, em especial um julgador, basta cumprir para ser um bom julgador, que diz o artigo 37, caput. Legalidade, imparcialidade, publicidade, moralidade e eficiência. Mas está longe. É claro que eu não vou generalizar, né? Como tudo na vida, tudo existe exceções. Existem muitos julgadores que tiram o chapéu, que honra a toga, mas mas infelizmente esse não é o retrato, a realidade de alguns vendedores de sentenças. E falam isso com base em processos que atuam, violadores de regimento do próprio tribunal, da jurisprudência, do artigo 489, parágrafo 1º, que diz que nenhuma decisão será considerada fundamentada se não observar todos os acervos probatórios, todas as alegações da prova. O advogado entra com embargo, vem a decisão mais omissa, contraditória, obscura e teratológica, para não chamar de vergonhosa ainda. Onde é que está o CNJ? O CNJ precisa estar atento para isso.
direitos que saltam aos olhos sendo jogados por terra com premissas, falsas premissas, bravatas jurídicas, um verdadeiro estelionato processual que muitos julgadores estão colocando com viés de perseguição de determinada parte, porque é um advogado, porque é pobre, porque não é um poder, porque não representa o poder político, o poder econômico dos bancos, usando de forma inadequada impugnação específica. Impugnação específica eu digo para vocês, julgadores, vocês que não usam e não respeitam a toga. Decisão teratológica, falta de impugnação específica, está numa decisão teratológica, que ela tem que ser analítica, ela tem que ser fundamentada, são penas de nulidade. É diversas nulidades processuais que saltam aos olhos, ignoradas pelos julgadores, e falo isso aqui não é com base em meras ilações, é com base em mais de 17 anos que atuo na qualidade de um advogado probo, diligente, e desafio alguém provar o contrário. Não estou falando aqui com base em meras ilações. Processo que você ganha no primeiro grau, um acervo probatório que salta aos olhos por 2 juízes que instruíram o processo, desde a petição inicial, contestação, réplica, alegações finais, saneamento objetivo, subjetivo, audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento, perícias judiciais, grafotécnica, julgada totalmente procedente por 2 juízes, que tem legitimidade, é o verdadeiro juiz natural do caso, e chega no tribunal, o tribunal revoga sem apontar uma prova. Isso é um estelionato processual. CNJ, e convido a fazer uma auditoria nos processos que atuam, que não serão os únicos. O próprio Poder Judiciário, ou seja, o povo, o consumidor que entra na justiça e ganha, lesado por um banco, lesado pela fraude do INSS agora, recebe um golpe de um banco, de uma empresa, do INSS, ganha no primeiro grau, vai para o segundo grau, recebe outro golpe do tribunal, de uma casta de determinados desembargadores que não veste a toga, violando o artigo 37, violando o Código Penal, violando a Constituição, violando a LOMAN, revoga uma sentença sem apontar uma prova. Mutatis mutantes. E aí também estamos diante da banalização da justiça. Escrevi um vídeo aí. Justiça de fariseu, cultura de fariseu, democracia de fariseu e religião de fariseu. Que é aquela exatamente cultura que não é revestida da verdade. Enviamento de Schopenhauer. Schopenhauer, certa feita, estabeleceram os 3 ciclos da verdade, dizendo que a verdade ela passa por 3 momentos. No primeiro momento ela é ridicularizada. No segundo momento ela é ignorada e somente no terceiro momento ela passa a ser mitigada ou aceita como uma fumacinha de que ali existe uma verdade. Ao revés, uma mentira dita por mais de uma vez, ela se torna uma verdade absoluta. Logo, que país é esse, como dizia Cazuza? Estamos diante da banalização do mal, da banalização e da legitimidade do mal. Então, no tipo de injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica, tão bem defendida por Miranda Fischer, espiral do silêncio, pastores, falsos profetas, falsos líderes. Tem um vídeo que fiz aí, publiquei ontem. O que um líder deve fazer para atrair a sua confiança, a sua atenção e o seu respeito. Estamos aí, um mundo cheio de falsos líderes, falsos mitos, falsos profetas. O verdadeiro profeta,
Ele não deve dizer o que as ovelhas querem ouvir, e sim o que elas precisam ouvir à luz da lei de Deus e da lei dos homens. O verdadeiro profeta, ele não deve verticalizar a sua pessoa e horizontar a palavra de Deus, e sim o contrário. Deus e a palavra de Deus tem que estar sempre na vertical e o pastor na horizontal. O pastor, o pregador, seja ele papa, seja ele protestante das mais diversas denominações, seja ele padre de paróquia, ele não pode aparecer no púlpito. Assim como o púlpito não pode ser maior do que o pregador não pode ser maior do que o todo, a própria palavra e o Todo-Poderoso. Isso é uma coisa anacrônica. Isso entra aí na espiral do silêncio de Elizabeth Naumann. Está indo aí a crise de legalidade e legitimidade sem precedentes que estamos a passar. E é essa filósofa do século XX, junto de Nietzsche, Schopenhauer, Elizabeth Naumann, Miranda Frischer, Mike Sandel, Blaise Pascal, defendendo aí essa espécie de psicopatia do mal. Psicopatia do mal é quando se banaliza e se tenta legitimar o mal, o crime, como por exemplo o Congresso, notadamente a Casa Baixa, aprovar em caráter de urgência, para gerar impunidade, para deixar os parlamentares impunes de todo e qualquer crime, para esvaziar o poder do ministro do Supremo, para não poder ser investigado, tampouco processado. Isso aí é você banalizar e legitimar o mal, o crime. E hoje o que observamos nesse mundo tecnológico é uma riqueza de informação midiática e em contrapartida de uma pobreza de atenção. Você está na mesa, você está diante de uma pessoa, de um filho, da esposa, de amigos, etc. E está na solidão acompanhada, pois ela está, ou ele está, no telefone. Ou seja, é uma riqueza de informação, pobreza de atenção. Esse mundo líquido, esse mundo descartável, onde os valores éticos e morais não estão mais em voga, como defendia o ex-papa, saudoso Papa Francisco. É a banalização do mal. É uma injustiça epistêmica, testemunhal e hermenêutica sem precedente. É uma crise de legalidade e legitimidade no âmbito dos três poderes, a ponto das pessoas, dos súditos, administrados e até mesmo dos jurisdicionados deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, dos três poderes, onde fora criada para dar exemplo. E são com essas brevíssimas palavras de fato, valor e norma que concluo para este estudo temático no sentido de dizer que não devemos dar aso a essa vibe, como falam os jovens, da banalização e da legitimização do mal e das condutas desviantes sob a perspectiva da ética e da moral. Pois o mesmo conhecimento, a mesma arma e o mesmo poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens, por via reflexa, poderá ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Pense nisso. Pessoal, vou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de botar a matéria, tampouco fazer nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho é um tema sensível, porém importante, notadamente nesses dias líquidos
esses dias de transformação, de tribulações, apenas tentar, na qualidade de educador, de advogado, que sou, filósofo, despertar a sua consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, religiosa e filosófica, para que você não se deixe a enganar ou ser induzido ao estado de erro ou à falsa compreensão da realidade por falsos políticos, falsos mitos, falsos líderes, falsos heróis. Pois esse é o verdadeiro propósito do presente canal. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, convida o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e sinta vontade e deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.